Estimados, na aula de hoje trataremos acerca do Instituto da Fraude à Execução. E para uma melhor compreensão sobre o tema, faremos uma comparação com o Instituto da Fraude contra Credores. A fraude contra credores, como vocês sabem, é um vício social lá da parte geral dos negócios jurídicos do Código Civil. E para uma melhor compreensão do Instituto da Fraude à Execução, nada melhor do que fazer uma grande comparação entre os institutos. Vamos à aula então. Como dito então, antes da gente adentrar no Instituto da Fraude à Execução, vamos fazer uma definição e uma comparação com o Instituto da Fraude contra Credores. Inicialmente, então, vamos fazer uma definição, uma conceituação do Instituto da Fraude contra Credores. É todo ato suscetível de diminuir ou onerar seu patrimônio, patrimônio do devedor, reduzindo ou eliminando a garantia que este representa para o pagamento de suas dívidas. O devedor sabe, e toda a sociedade sabe, que é o seu patrimônio que vai responder por eventuais dívidas. Isso que nós aprendemos esse semestre. A responsabilidade, em regra, é patrimonial. Aliás, a regra é da responsabilidade patrimonial. Não temos exceção no nosso ordenamento jurídico. Insisto, nem a prisão civil por devedor de alimentos é exceção, porque a prisão do devedor de alimentos é uma sanção, não é uma exceção à regra da responsabilidade patrimonial. Sabendo disso, o devedor não pode cometer atos que possam dilapidar, onerar de forma maliciosa o seu patrimônio para futuramente frustrar o recebimento do crédito pelos credores. Então, essa definição, tem que haver essa intenção de reduzir, diminuir, levar à insolvência, a impossibilidade de que os credores venham a receber. Para caracterizar a fraude contra credores, lembrando, né, gente, como a gente viu lá nos negócios jurídicos, que a fraude contra credores é um vício social. Vimos lá nos negócios jurídicos que existem os vícios de manifestação de vontade e ao vício social. Os vícios de manifestação de vontade a gente já viu, né? Erro, lesão, dolo e todos aqueles vícios de manifestação de vontade que a gente viu. Vimos também que existia o vício social, que é esse vício que é a fraude contra credores. E para se caracterizar a fraude contra credores, tem que haver a presença de alguns requisitos. Eu sempre digo, né, o fraudolino, o mafelino, ele não registra a fraude em cartório para tornar ela pública. Por isso que muitas vezes a fraude é difícil de caracterizar. Nós, operadores do direito, temos que ir atrás das pistas deixadas pelo mafelino, o devedor que comete a fraude contra credores. Então, alguns requisitos tem que haver para caracterizar. E para comprovar, você tem que ir atrás das pistas que daqui a pouco a gente vai ver que sempre o mafelino deixa pelo caminho. Então, o primeiro requisito é a questão da anterioridade do crédito. Os credores, na hora de contratar, eles têm que saber, por segurança jurídica, qual é a dimensão patrimonial dos seus futuros devedores para saber se eles serão solventes ou insolventes. Eu só empresto 1 milhão para quem eu sei que tem um patrimônio no mínimo de 1 milhão. Né? Deveria ser o correto ter mais de 1 milhão. E aquele ato qual eu estou alegando que houve fraude, ele tem que ser anterior à existência do crédito. Ou seja, quando houve aquele fato tido como fraude, eu já tenho que ter direito
ao recebimento do crédito por parte do credor. Então, não podem os credores posteriormente pleitear a anulação do negócio jurídico, já que ao tempo da celebração do negócio realizado pelo devedor, não eram ainda credores. No tempo daquele ato qual está pedindo a nulidade, você já tem que ser credor, já tem que haver o teu prejuízo. O que vai acontecer? Se você conceder o crédito tendo a certeza de ter uma garantia e depois há um negócio jurídico com a intenção de lapidar o patrimônio, é que caracteriza o requisito para fraude contra credores. Então é importante que o crédito seja anterior àquele fato consignado ou tido como fraudulento. O eventus damini, né, é o ato de tornar insolvente em virtude da alienação de bem de sua propriedade para terceiro. Então tem que estar presente o eventus damini, né? É você efetuar um ato que te leve à insolvência e frustre a capacidade de recebimento, prejudique a capacidade de recebimento por parte dos credores ou do credor. Outro requisito importante para a caracterização da fraude contra credores é o concílio fraudes, ou seja, é o famoso conluio entre as partes, entre o devedor e o terceiro que adquire aquele bem, com a nítida intenção de frustrar, impedir o recebimento do crédito por parte dos credores. E aí é aquela máxima, né? Você tem que comprovar a má-fé, porque a boa-fé se presume e a má-fé se prova. Você vai ter que caracterizar, e é uma das coisas mais difíceis, é essa caracterização para tu ter sucesso numa ação evocatória, ou seja, uma ação pauliana, é demonstrar a má-fé do adquirente, que ele estava em conluio fraudes junto com o devedor, com a nítida intenção de causar insolvência e frustrar o recebimento do crédito por parte dos credores. Então, a boa-fé do adquirente impede essa caracterização da concílio fraudes, que é um requisito essencial e inerente para o ajuizamento da pertinente ação pauliana. Dando seguimento, então, a fraude, o Instituto da Fraude contra Credores, tem um condão de proteger os interesses dos próprios credores, inerentemente defender os interesses dos credores, mas também, por via transversa, defender os interesses do terceiro, aquele terceiro de boa-fé, tá? Conservará o bem, não se anula o negócio se desconhecia o fato. Ou seja, vai se averiguar em ação pauliana se houve o concílios fraudes ou não, se houve a intenção e o conluio fraudulento conjuntamente entre o terceiro e aí de má-fé e o devedor de má-fé. Tem que haver a existência disso, e isso é uma forma indireta de proteção do próprio terceiro se ele estiver de boa-fé. Como já dito, a fraude é difícil de caracterizar. É que eu sempre digo, o fraudulino não vai em cartório e não registra publicamente a sua fraude. Ele deixa pistas e cabe a você, operador do direito, ir atrás dessas pistas para o reconhecimento da fraude e também para convencimento do juízo, para ele entender da existência dessa caracterização e da má-fé das partes. A primeira pista que sempre o fraudulino, o mafelino deixa é praticar esse ato de forma clandestina. É uma pista que leva a crer que aquele ato visava cometimento de fraude. Ou seja, se tiver uma forma pública,
uma forma correta para ser feito o ato, ele é feito de uma forma clandestina, não obedecendo às formalidades previstas em lei ou até por costume, ok? É uma pista, só esse elemento isolado é difícil caracterizar. Normalmente vai ter mais de uma dessas pistas que vai acabar convencendo o juízo da existência da fraude. Outra pista faz a alienação, mas o devedor continua na posse dos bens alienados. Ele vende para terceiro para tirar do patrimônio dele, porque ele sabe que a responsabilidade é patrimonial, coloca aquele bem em propriedade em nome de terceira pessoa, em conluio com ele, de má fé essa pessoa, e ele continua com a posse. Não confundir, vocês vão ver mais à frente, a diferença entre posse e propriedade. Ele aliena a propriedade para retirar da sua gama patrimonial aquele bem, para frustrar execução, para frustrar o recebimento de crédito por parte dos credores. E aí ele continua na posse. Posse é uma coisa, ele continua morando no prédio, mas ele passa a propriedade do imóvel para terceiros, para alegar que o bem não pertence para ele, ok? Então, essas coisas somadas facilitam a comprovação da fraude contra credores. Falta de justa causa, falta de causa, né? Ele faz essa alienação sem ter um justo motivo e ainda continua morando no imóvel e ainda em vez de fazer pela forma pública, como é a compra e venda de bens imóveis, ele faz da forma particular, em promessa de compra e venda. Então, somado essas pistas é que facilitam a comprovação. Outra pista sempre acontece nesses casos, né, quase sempre, é alguém próximo do devedor que serve como comprador, seja um parente, um representante, um amigo, é alguém por parentesco, alguém muito próximo que acaba fazendo o papel de terceiro de má fé. Outra pista muito grande é aquela alienação se dar a preço vil, ou seja, o mafelino, o nome já diz, ele é mafelino. Ele não vai querer praticar a má-fé e ainda ter que pagar imposto corretamente sobre a alienação daquele bem. Porque aquele bem vai ser vendido, vai incidir o imposto inter vivos. E ele quer fugir do pagamento desse imposto, ele coloca o valor da transação lá embaixo e é um ato que pode ajudar na caracterização de fraude a credores. E outra conduta, outra pista que pode caracterizar essa fraude é a alienação de todos os bens no montante que caracteriza a sua total insolvência, sua total incapacidade de pagamento perante os credores. Então, gente, resta bem claro que não é um só ou uns desses elementos que precisam ou dessas pistas que precisam estar presentes. São vários indícios que juntos vão fazer um campo probatório para que o juízo entenda que, enfim, houve uma fraude contra credores. Mas já digo de antemão, não é uma ação pauliana, é uma ação sempre com bastante dificuldade de fazer prova, né? Porque, como insisto em dizer, o mafelino não registra publicamente o ato fraudulento. Você tem que, como operador de direito, ir atrás dessas pistas. Por fim, outras hipóteses caracterizadoras da fraude contra credores é atos de transmissão gratuita de bens ou remissão de dívida, né? Perdão de dívida sem justo motivo, atos de transmissão onerosa, pagamento antecipado doloso de dívida, concessão fraudulenta de garantias, concessão fraudulenta de garantia real em detrimento a outros credores, são todas práticas que podem, junto com aquelas outras que a gente viu, caracterizar então a fraude contra credores. Mas não é e nunca vai ser uma missão fácil, né, caracterizar a fraude.
Mas a gente tem que saber, isso a OAB adora que você saiba, que qual a ação cabível para eu configurar essa fraude e fazer o quê? Qual é o meu objetivo? Eu quero que aquele bem retorne para a esfera patrimonial do devedor para ele servir como garantia de pagamento para o meu crédito. Então, a ação eu tenho que saber, e é a ação que a gente chama de ação revocatória, revogar, trazer para trás, ou também denominada como ação pauliana, que é a ação anulatória do negócio jurídico celebrado em fraude contra credores. E aí eu vou ter que rezar para a Santa Pauliana, ou ação pauliana. Quando eu falar sobre fraude contra credores, na mesma hora eu posso pensar que eu posso rezar para a Madre ou Santa ou lembrar da ação pauliana. É só um macetezinho para vocês associarem. Fraude contra credores, eu rezo para quem? Eu rezo para a Madre Santa Ação Pauliana. A ação pauliana é a ação que vai ter esse condão de desconstituir aquele negócio jurídico para que o patrimônio retorne para a esfera jurídica do devedor, para o credor poder buscar através do recebimento do crédito em ação própria, né? Lembre-se que aqui a gente está falando de fraude contra credores. Daqui a pouco a gente vai ver que a fraude à execução, aí sim vai pressupor a existência já de uma execução em andamento. Mas quando cabe lá rezar para a Santa Pauliana, ação pauliana ou ação revocatória, é movida contra todos os integrantes do ato fraudulento. O devedor insolvente, a pessoa que celebrou o negócio jurídico em si e o terceiro de má fé. E aí a gente vai ver em vários momentos o código trazendo essa possibilidade para a gente. Negócio de transmissão gratuita, lá no artigo 158, parágrafo 1º, remissão de dívida, e aí vai vários fatos que poderão caracterizar e poderão ter a possibilidade de serem desconstituídos através da ação pauliana. E aí nós podemos nos perguntar, afinal, qual é a grande diferença entre a fraude à execução e a fraude contra credores que a gente viu até agora? Bom, tem algumas diferenças que a gente vai fazer essa comparação. O que vai diferenciar a fraude craseado à execução quanto a fraude contra credores, que é lá um vício social. Talvez a principal diferença seja que na fraude à execução já há um processo em curso. Melhor dizendo, já há uma execução em curso. Na fraude contra credores é uma mera expectativa de direito. O devedor sabe que vai ser frustrada a futura execução, mas não precisa ter um processo em curso. Na fraude à execução já existe um processo em curso. Na fraude contra credores não se exige que tenha um processo já em curso. Eu posso manejar preventivamente uma ação pauliana porque eu vou comprovar que o meu crédito vai acabar sendo frustrado. Mas eu não preciso ter feito nada para garantir aquele crédito, não precisa ter uma ação em curso. Já a fraude à execução tem que ter uma ação em curso, uma execução em curso. É no bojo da própria execução, no meio da própria execução, que eu vou alegar a fraude à execução. Outra questão é que a fraude à execução é um instituto de direito processual, é ato atentatório à dignidade da justiça. Ele é instituto de direito processual. Em contrapartida, a fraude contra credores é um instituto de direito material, tanto que a gente aprende lá em negócio jurídico, é um vício social, é um vício do negócio jurídico, é um vício que junto com os vícios dos vícios de manifestação de vontade formam os vícios do negócio jurídico. Os vícios dos negócios jurídicos
são contemplados pelo vício social e pelos vícios de manifestação de vontade. Então, quanto uma execução é instituto de direito processual, o outro, a fraude contra credores, é um instituto de direito material. Outra questão, na fraude à execução, não necessita a demonstração do concílio fraudes. Já na fraude contra credores é uma condição sine qua non. Há necessidade de eu comprovar tanto o concílios fraudes, né, e também o eventus damini. Em regra, eu tenho que comprovar, demonstrar o concílio fraudes, né, a intenção nítida, o concílio conluio fraudulento e o eventus damini, ou seja, né, eu tenho que ter direito, tem que ser contemporâneo, eu tenho que já ser um credor, enquanto naquele tempo o negócio jurídico está sendo celebrado, para eu comprovar que eu serei prejudicado. Em suma, na fraude contra credores, há necessidade de comprovação de concílios fraudes e do eventus damini. E na fraude e execução não há necessidade. Outra diferença é que é reconhecida dentro da própria relação executória, no mesmo processo, seja na cognição ou na execução, seja na fase através de cumprimento de sentença ou seja numa execução autônoma. É no mesmo processo, na mesma fase processual, ela pode ser alegada a fraude à execução, ok? Já na fraude contra credores, necessita de uma ação autônoma, que nós aprendemos hoje, que é a ação pauliana, ação revocatória, ação rezar para Madre Paulina, rezar para a ação pauliana. Uma não precisa de uma ação autônoma, ela pode ser alegada no curso da fase, se for cumprimento de sentença, ou da própria execução autônoma. Por derradeiro, nós temos a própria definição legal, né? Lá o 792 do CPC, ele vai determinar o seguinte: a alienação ou a oneração de bem é considerada fraude à execução. Inciso 1º, quando sobre o bem pender ação fundada em direito real ou com pretensão repercussória, desde que a pendência do processo tenha sido averbada no respectivo registro público, se houver. Quando tiver sido averbada no registro do bem, a pendência do processo de execução na forma do 828. Quando tiver sido averbado no registro do bem, hipoteca judicial ou outro ato de constrição judicial originário do processo onde foi arguida a fraude. Quando ao tempo da alienação ou da oneração, tramitava contra o devedor ação capaz de reduzi-lo à insolvência. Importantíssimo esse inciso. E nos demais casos previstos em legislações própria ou no próprio Código Civil. Então, a alienação em fraude e execução é ineficaz em relação ao exequente. Antes de declarar a fraude e execução, o juiz deverá intimar o terceiro adquirente para que, se quiser, propor aquela ação que vai proteger a posse dele, se ele adquiriu de boa fé, que é o famoso embargo de terceiro, no prazo de 15 dias. Vocês vão ver lá no Direito das Coisas o embargo, que é uma ação que protege indiretamente a posse. Mas se o terceiro está de boa fé, e é um pressuposto ele estar de boa fé, ele poderá, se for o caso, embargar de terceiro essa execução. Porque, tornando-se ineficaz aquele ato, o bem passa, ou seja, nunca passou para fora do patrimônio devedor. Sempre constou como patrimônio devedor, porque o juiz vai reconhecer a ineficácia do ato. E aquele bem retorna para o patrimônio devedor e passa a garantir aquela execução, passa a garantir aquele processo já tramitando. Tendo em mente também a questão do atentado à dignidade da justiça.
O 774 é claríssimo em relação a isso, né? Considera-se atentatório à dignidade da justiça a conduta comissiva ou omissiva do executado que frauda a execução, ok? Então aqui é uma deslealdade processual que vai ser punida pelo legislador processualista. Então, gente, é só saber isso. A aula de hoje serve como divisor de águas para você ter em mente que a fraude à execução tem suas características, pressupõe já um processo em curso e é atinente a direito processual. Já a fraude contra credores é atinente a direito material lá de negócio jurídico, e ele precisa de um processo próprio para ser declarada fraude contra credores, que é a ação pauliana. Gente, dá uma boa estudada que semana que vem a gente vai fazer uma aula de revisão sobre esse assunto. Fico por aqui então, um adeus a todos.